aqui com mais um podcast Infinicast. Eu sou a Thalita Mesquita. Eu sou Alex Nébria, Alex Xavier. E já estamos aqui com uma pessoa incrível já para entrevistar, uma pessoa maravilhosa que o Alex vai falar um pouco mais sobre essa pessoa, que estamos muito felizes. Bom, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa o sininho, comenta aqui o que você está achando do podcast, envia para o seu amigo, posta nas redes sociais que vai ajudar a divulgar muito mais o nosso objetivo, o nosso propósito, o nosso projeto, que é o podcast, que fala muito sobre ministério, sobre música, e aqui você vai encontrar muita coisa boa, muito conteúdo bom. E nós estamos aqui com ele, que é pregador cristocêntrico, vamos dizer assim, prega, revela, não sei se canta, não sei se canta, e calma que tem umas coisas, é um pastor que nos influencia, não só a gente, mas eu acho que todo mundo que teve o prazer de escutar o pastor que está conosco, nós já vamos falar o nome dele, teve a oportunidade de aprender, principalmente nas cartas paulinas, que é onde ele dá aquela lapada na igreja, que a galera gosta. E nós estamos com quem? Pastor Bruno Albino! Que alegria estar com vocês aqui nessa primeira temporada. Grande Alex, grande Thalita. E eu creio que esse podcast vai abençoar muitas vidas. Amém. Eu estou aqui para falar um pouquinho daquilo que o papai tem me ensinado, ministrado ao meu coração, e que seja um sucesso, que Deus seja glorificado e que Deus abençoe os passos de vocês, onde vocês chegarem, que a mão de Deus esteja junto com vocês. Amém. E antes da gente entrar na conversa mais profunda, eu estava conversando com a Thalita, até te perguntei antes de entrar no ar aqui, 3 filhos, trigêmeos, é isso ou não? É isso, Alex. Como é que é no restaurante? O restaurante... Hoje todo mundo paga, né? Todo mundo paga. Eu lembro que quando a minha esposa foi fazer a ultra, eu estava ocupado, não podia estar com ela, e ela mandou uma mensagem e disse, onde você está? Eu falei, agora eu estou em casa. Estou em cima da laje. Ela, não, desce. Eu falei, não, pode falar. Aí ela disse, não tem só uma criança não, são 3. Aí eu olhei assim para baixo, né? Eu falei, o senhor podia arrebatar a igreja hoje, né? Aí eu ligava para os amigos riam, ficavam rindo, tu tá lascado, Deus vai te quebrar todinho, vai gastar tudo com leite. E foi um impacto. Eu fiquei anestesiado durante uns 3 meses, fiquei muito anestesiado. Aí descobrimos os sexos, né? Veio 2 meninos e uma menina. E é uma mistura santa, né? Que é uma preta, um moreno e um branco. É uma mistura de Jeová. Júlia, Guilherme e Gustavo. São os amores da minha vida. E eu agradeço a Deus por esse privilégio, por essa honra que Deus me deu de ser pai de trigêmeo. Eu lembro que quando nós recebemos a notícia, logo eu fui mandado embora do meu trabalho, trabalhava com publicidade, minha esposa também foi mandada embora, ficamos desempregados. E graças a Deus nada faltou, Deus nos sustentou, e por incrível que pareça, Deus nos prosperou muito mais depois do nascimento das crianças. Foi um cuidado de Deus, apesar de preocupações, né? A cada 1 dia e meio acabava o leite não, R$50. Meu irmão, eu ficava desesperado quando a mulher ligava, eu já sabia que não era para dizer que te amo, era para falar que o leite acabou. que não acabou. Foi um período de desespero em certa parte, mas de cuidado de Deus. Nunca faltou. Chegava aos 45 do segundo tempo, mas sempre chegou, Deus sempre cuidou da nossa casa. E hoje eles estão lá, quase me batendo, vão fazer 12 anos agora. E Deus tem cuidado das nossas vidas e eu agradeço a Deus por esse privilégio. Eu profetizo em dobro sobre a sua vida, tá bom? E tem gente que paga a conta, ele financia a conta do restaurante, ele vai pegar financiado. Que antigamente não pagava, né? Antigamente ainda era meia, agora é inteira. Agora é inteira, 12 anos. Agora é inteira. Me chamaram agora para um rodízio de carne. Falei, meu pai, minha alma vai ficar lá. Que é para pagar para 5, né? A alma fica, né? Mas cara, Deus tem cuidado. Gente, né? É muita gente.
No carro não tem mais vaga para dar carona para ninguém. Já vai certinho ali, Já né? vai lotado. Tem que comprar uma van. Mas é uma delícia, né? É muito bom, né? Ver esse crescimento de 3 crianças ao mesmo tempo. Sim, sim. As pessoas sempre perguntam, foi muito difícil? Não, no começo não. Tá mais difícil agora, porque cada um tem a sua personalidade, o seu jeito de agir, seu gosto agora. Não, pai, não quero mais essa roupa. Não, quero me vestir. Aí brigando constantemente agora. Mas Deus tem cuidado das nossas vidas e Deus batizou eles agora com o Espírito Santo e foi um grande presente de Deus ver o Espírito Santo se manifestando sobre a vida deles. Então a promessa do Senhor se cumprindo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E quando você vai pregar assim, eles ficam, papai, não vai, não sei o quê. Porque quando eu vou cantar, minha filha de 3 anos agarra minha perna, não vai, por favor, pra eu vir podcast. Foi uma vida. Ela é muito dramática, muito. Eles têm essa personalidade assim, de agarrar e falar, pelo amor de Deus, não vai. Com a mãe também não é assim? Não, são mais fechados com a mãe. Tem um que é mais fechado comigo, tem um que é do meio. E a menina é fechada mais com a mãe. Então é uma mistura. É uma mistura. Mas, na verdade, eles já estão acostumados. Pelo contrário, vão comigo quando a igreja tem estrutura para que eu possa levá-los. Mas, geralmente, eles ficam com a minha esposa em casa. Agora estão mais velhos, como eu moro em condomínio. Aí, só vai eu e minha esposa e deixa eles trancados dentro de casa, que eles já sabem se comportar da forma adequada sozinhos. Mas eles olham assim e já querem seguir também o ministério? Sim, dois querem. O outro quer ir pro lado da música, mas já tá... Mas tá envolvido ali, tá envolvido no ministério também, né? Ministério. Pensei, louvor. Eu conectei mais ligado ao meu pastor, ministério da palavra. Não, mas sim, estão envolvidos na igreja local. Exemplo, geralmente domingo eu não levo eles para ir comigo quando eu saio para pregar fora. Eu deixo eles na igreja, porque eles têm uma conexão muito boa com a igreja local. Tem amigos lá, já fizeram uma amizade, já tem uma panelinha deles lá. Então, isso para eles é fundamental do que ficar nessa vida louca que eu levo, às vezes, de ficar andando para lá e para cá, e tira conexões dos meus filhos, eu não posso tirar isso. O que eles vão carregar para o futuro são essas conexões e não andei com meu pai, o estado todo, o país todo, para vê-lo pregar. Mais importante do que eles andarem comigo é estarem na igreja local, criar relacionamento, se aprofundar. E eles participam, cantam, participam de peças, de musicais, e isso, para mim, é o fundamental e o mais importante. Legal. E como é que começou a história do Bruno Albino? Assim, um pastor... Quando é que você descobriu assim, cara, é isso que eu quero pregar? Eu não sei se o senhor canta, né? De repente vai que ele canta. Ai, também. meu Deus. Vai que, né? Tem pastor que agora tá cantando, tá pregando, a gente não sabe. Mas ver. como é que surgiu? Foi o quê? Foi do teu coração mesmo? Tu sempre teve essa vontade de estudar? Que, apesar que eu nem falei que também, ele é escritor, um brabo. Um baita escritor. Eu tenho o livro dele. A gente comprei um livro dele, inclusive... Abriu minha mente demais da felicidade, né? Eu falei, caramba, é um outro universo que eu não tinha nem assim. Eu comecei a ler, eu falei, cara, que legal. Assim, não é porque tá na nossa frente, não, mas realmente é muito bom. Mas como é que começou essa história do Bruno Albino? Então, eu me converti em 98. Faz tempo. Quando o Brasil perdeu de 3-0 para a França, o Zidane, só Jesus na vida do Zidane. Então eu fui para a igreja naquele dia, tal, tava com o cabelo pintado, era muito comum na época, com as cores do Brasil. Aquela tinta que pintava e saía, né? Verde e amarelo, a rua era pintada, bandeirinha. Aí eu falei, vou para a igreja hoje. Fui para a igreja e me converti. Em 98 mesmo eu me batizei. Eu comecei a pregar exatamente em 2000. 2000 eu comecei a pregar. Mas no início eu não sabia. Eu estava ali caminhando na igreja, nem pensava no universo da pregação. Aí eu tentei na música. Aí, tá vendo? Tô te falando. Mas eu não sabia cantar nem bater palma ao mesmo tempo. Pastor, irmão, não tem chamada não. Então era difícil até para cantar no tempo, né? No compás. Aí eu comecei a pregar, só que eu comecei a pregar com muitas dificuldades. Então eu falei, também eu fui chamado para isso.
Porque o começo é feio. Lembra quando Deus criou o céu e a terra? E criou Deus o céu e a terra. E era sem forma e vazia. O começo é sem forma e vazio. É isso, porque quem olha hoje pensa que sempre começou dessa forma. Não, eu comecei a pregar, era um show de horrores. Eu não conseguia me ouvir. Eu falei, cara, que ridículo. Quantos minutos? Não, conseguia falar 40 minutos, mas era horrível. Era horrível. Ficava só naquele o vício de linguagem que eu tinha era muito grande. Exemplo, eu estou pregando e aleluia, louvado seja Deus. Deus está aqui. Aleluia, diz a Bíblia. Louvado seja Deus. Era vírgula, né? Era vírgula. Então, os irmãos brincavam. Um dia eu gravei, o outro dia o irmão falou, cara, hoje tu deu 150 aleluia, 200 louvado seja Deus. Ou seja, cara, só prestou atenção nessa parte. Só nessa parte. Então eu falei, caraca, sou muito cru. Porque o movimento pentecostal em si, isso daqui, eu sou do movimento pentecostal desde que eu nasci, mas diferente dos outros movimentos, não treinam aqueles que vão assumir o ministério. A gente vai indo e fala, uma hora tu aprende. Foi assim que aconteceu comigo. Então, foi na insistência. Eu falei, vou ler, vou estudar. Comecei a estudar, comecei a ler. Mas eu aprendi errando muito, aprendi falhando. Não tive um discipulador, não tive ninguém para me ensinar. Eu ia, alugava fitas de pregações, imitei muitos pregadores, Gilmar Santos, Napoleão Falcão, Abílio Santana, imitei bastante. Mas eu penso que essa forma é uma forma errada. Então, por muitas vezes eu preguei muita besteira. Falei muita besteira que eu achava que era certo. Porque não teve ninguém para me discipular, ninguém para me ensinar. Eu fui aprendendo com o tempo. Eu falei, preciso me dedicar. Preciso entrar no seminário. Preciso comprar livros. Então eu comecei a comprar livros, atrás de livros e estudar. E fui melhorando. Fui melhorando. E hoje estou um pouco melhor do que era antes. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, não só em você, mas em outros pregadores também, é a memória. Eu tenho uma péssima memória. Horrível. Entendeu? Eu consigo gravar até versículos cantando. Mas, assim, tem outros que não entram, não encaixam de jeito nenhum. Eu posso ler 1000 vezes, parece que não entra. Qual é a dica assim, que você dá para as pessoas para conseguir memorizar? Porque a sua pregação sempre tem um versículo, uma palavra que você fala, não precisa nem ler, não precisa nem acompanhar, só já fala tá aqui, ali, já tá ali e vai embora. Tem pessoas que têm facilidade de gravar versículos. Esse não é o meu caminho. O meu caminho sempre está ligado a um sermão expositivo. Então, eu estudo o texto, penso no texto. Então, eu estudo mesmo, eu não leio para pregar. Eu estudo para entender o texto. Então, eu entendi o texto. Se eu entendi, ficará muito mais fácil quando eu for transmitir a mensagem, todo público entender a mensagem, porque eu entendo aquele texto, eu estudei aquele texto. O problema de memorizar, às vezes, é bom, mas o problema, às vezes, é que a pregação é Ctrl-C, Ctrl-V. Então, leu o livro, copiou e colou. Então, ele tem uma ideia, mas ele mesmo não domina a ideia. Entendi. Não domina a ideia. Ele ouviu de algum lugar, ouviu uma frase em algum lugar, gravou algumas verdades, mas não entendeu o texto. E o perigo disso é de cometer alguns erros que vai ferir o texto bíblico, que vai contra o que a própria Bíblia quer estabelecer. Então, memorizar não é o mais importante, por incrível que pareça, mas entender o texto, que às vezes não está ligado de alguma forma a memorizar, mas quando você entende o texto, como vocês dominam aí a área da música, quando vocês dominam uma nota, um acorde, fica muito mais fácil, quando você compreende. Por que Jesus quer falar aqui? Jesus... Quando eu vou transmitir a mensagem para a igreja, eu já entendi o texto, eu já entendi o que ele quer falar, o que a mensagem quer dizer. Aí as revelações, o que vai fluir na pregação é outra coisa. Mas o texto, eu tenho a base, eu tenho a estrutura que facilita na hora que eu for comunicar a mensagem. Aulas com Bruno Albino. E detalhe, tu gosta mais das cartas paulinas, né? Pelo que eu percebo. Sim. Que a maioria das vezes tu sempre tá ali caminhando nas cartas paulinas. Mas o que, assim,
óbvio que tu já conhece a Bíblia inteira, a gente sabe, é óbvio que sabe, tu conhece Sim. de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, tu já sabe. Mas por que te chamou mais atenção a Cartas Paulinas? O que tu falou assim, cara, isso aqui é o que eu gosto, é a vibe que eu gosto de falar, é o que eu sinto mais, não sei, mas como é que você, assim, eu gosto da Cartas Paulinas, mas o porquê disso? Sim, porque a mensagem de Paulo e as mensagens dos evangelhos são a mensagem para a igreja. A mensagem de Davi é a sombra para apontar para algo maior que era Cristo. Então, qual é a mensagem para a igreja? O que fala para a igreja? As mensagens paulinas. O Antigo Testamento, ele está montando toda uma história para chegar em Cristo. Para chegar em Cristo. Mais exemplo, por que há muita crise de religiosidade? Do pode e não pode. Pode usar brinco ou não pode? Pode botar isso ou não pode? Tudo isso é ligado ao Antigo Testamento. Pode comer isso ou não pode? Aí o povo não entende que aquilo é uma lei, além de uma lei religiosa, é uma lei civil para uma nação. Para uma nação. Se a gente for ver as leis do Antigo Testamento, está ligado às leis para a nação de Israel, que estão de pé até hoje. Lei de higiene, lei do culto, civis, coisas desse tipo estão tudo ligadas. Mas não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Quando eu aplico isso, eu tenho uma grande probabilidade de ser religioso. De dizer isso é pecado, isso não é pecado. A partir do Antigo Testamento eu não posso. Para te explicar melhor, as narrativas, textos narrativos não são doutrinários. Não são doutrinários. Então, como é que a gente comete muitos erros? Exemplo, para me fechar umas agendas aqui agora. Para nunca mais vão me chamar. Mas bom exemplo. Aí botam. Fechar as portas elas fecharão. Quando fala de Cartas Paulinas, né? Elas fecharão. Exemplo, olha o problema das narrativas. Aí botam uma campanha. 7 mergulhos, 7 gritos, coisas desse tipo. Então, olha o problema. Você tem que gritar. Eu prego um sermão de você tem que gritar. Mas o mesmo texto no Antigo Testamento, o mesmo Deus que fala para esse povo diz, fica quieto. Não, tu tem que marchar. O segredo da vitória está no marchar. Aí eu peguei um texto, uma narrativa, porque o povo estava marchando e Deus deu vitória. Ok. Aí o mesmo texto, para o mesmo povo, está dizendo, não façam nada. Parai e vede o grande livramento que eu vou vos dar. Então, como é que eu vou ensinar esse povo? Uma semana um pregador chega e diz, tu tem que marchar. Aí na outra veio outra e diz, não, tu não tem que marchar. Tu tem que ficar parado. Ué, e agora? Eu marcho ou fico parado? Porque são narrativas. Narrativas não é doutrina. Não é doutrina. As cartas paulinas são doutrinas. Como o crente deve andar, como é o comportamento da igreja, o que é uma vida cheia do Espírito Santo, como eu devo tratar o meu próximo, como eu devo tratar o meu irmão. Porque existem tantas músicas de conflitos, de guerra, teu inimigo vai ver, teu adversário vai ver, o perseguidor vai ver. Tudo está baseado nas narrativas de uma nação sendo derrotada, mas se tu for ver os evangelhos e as cartas paulinas, o que a Bíblia nos ordena é ore pelos seus inimigos. Ame eles. Então, se ele for pegar o que Deus manda para a igreja, essas músicas vão tudo cair por terra. Não vai ter utilidade nenhuma. Porque eles estão pegando uma narrativa que aconteceu exclusivamente com um povo, com um grupo, e eu estou fazendo daquilo como que fosse normativo. Todo mundo vai viver isso, e não é uma realidade. Nem todo mundo vai viver isso. Mas as doutrinas, sim, todo mundo vai viver. É para todo público, todo mundo tem que viver as doutrinas. Por isso que eu amo as cartas paulinas. Trata mais de comunhão, né? Trata mais da comunhão. Isso. É uma coisa que hoje, infelizmente, nem todo mundo compactua com essa questão da união, né? Eu acho que hoje a gente está vivendo um tempo que a galera meio que... Eu acho que é uma guerra de quem tem mais seguidor, sim, quem tem mais isso, quem tem mais aquilo. É o ego que a gente estava conversando antes, né? Que infelizmente acaba fazendo as pessoas querem ser umas maiores que as outras. Sim, é um problema. É um problema. E o problema maior nem é a união, né? Porque união pode ter. Uhum. O problema é unidade. Deus nos chamou para termos unidade, porque pode ter união e não ter unidade.
estarmos reunidos no mesmo lugar e cada um vai para o seu próprio lugar. Cada um por si, né? Cada um por si, isso é a união. Pô. Não, estamos aqui unidos na mesma igreja, mas cada um pensa de um jeito. Unidade não. Unidade é todo mundo caminhando para o mesmo lugar. É Cristo falando sobre unidade, ele usa o exemplo do corpo. Então aqui temos o corpo, os membros. Então meu braço não pode ir para um lado e outro braço ir para o outro lado. Estão caminhando tudo para a mesma direção, que a cabeça está dando ordem. Então isso é unidade. É diversidade. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira, mas estamos caminhando. Eu acho que a falta de unidade é a falta de compreensão da diversidade. A gente entender que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu modo de agir, o seu modo de tratar das questões. Só que a gente quer, de alguma forma, botar todo mundo do mesmo formato, da mesma maneira, uniformizar todo mundo. Unidade não é uniformizar, unidade é isso daí, cada um de um jeito, cada um de uma maneira, mas todo mundo caminhando para o mesmo lugar, para a mesma direção. Isso é muito bom. Ó. Quando você vai pregar assim em alguma igreja, acontece de rejeitar o convite por alguma questão assim que você conhece da igreja? Algum assunto polêmico? Alguma coisa não. Geralmente eu não rejeito porque quem me chama já sabe a sua pregação é meio amarrapada. Que eu não vou negociar a mensagem para retornar lá. Então, quem me chamou já sabe quem eu sou e o que eu prego. E já sabe que o tema não é... Mas já chegou alguém para... Não sei quantas voltas... A pergunta que ela fez é boa, assim. Sim. Nunca ninguém chegou para você e falou assim, pô, Bruno, não prega isso não, mano. Tô te chamando aqui, mas o tema é esse, pô, já fica nesse tema. Já tentaram te abafar, assim? Não, te travar de alguma forma. Isso nem não. quando foi no início? Não, nem no início. O que acontece é que o culto, às vezes, te leva para um lugar. O cara tá falando de Vitória o culto todo. Aí eu falo, meu pai, eu vou pegar o microfone e eu não vou falar de Vitória. Vou falar de adoração, de Espírito Santo. Cara, a igreja começa a chorar. Cara, eu vou falar de relacionamento com Deus. O cara colocou corredor, ungiu a cabeça de todo mundo, orou, e nada contra isso. Mas eu falei, pô, não vou falar nada disso. Eu não vou falar. Porque eu não vejo, aí volta as cartas Paulo, eu não vejo os apóstolos pregando sobre vitória. Eu não estou dizendo que eu não creio em vitória, que Deus abra a porta da casa. Eu creio em tudo isso. Mas isso não é causa da mensagem do evangelho. Não vejo os apóstolos pregando, olha, fulano, Deus vai te dar uma casa nova, vai te dar um carro. Eu vejo os apóstolos pregando o evangelho da transformação, o evangelho da salvação. Então, a gente tem muita crise, muitas polêmicas, muitos escândalos. É porque a mensagem do evangelho não é pregada. É uma mensagem para o ego, é uma mensagem para massagear o coração das pessoas. Isso, no final, parece aquelas lagoas da região dos lagos, né? Você anda, as águas continuam sobre o seu joelho. Tu diz, não tem profundidade. Só tem extensão, mas não tem profundidade. Essas mensagens traz extensão, traz número, mas não traz profundidade. É complicado, né? Porque isso também causa muita frustração. Porque se tu for... Tem muitas igrejas que tu vai, né? A galera até brinca muito que o esposo da Thalita, ele é corretor. Eu falo, pô, teu marido tem que ser mais inteligente. Pega essa dica, corretor. Cara, isso é muito engraçado. Eu falo pra ele assim, quando o cara estiver profetizando que Deus vai dar casa, anote o telefone do cara, que tu já vende a casa pro cara. Ele já vai ter um lead ali completo no final do culto. Já vai ter ali, não vai precisar ter dor de cabeça. É uma dica pra você que tá tramando no ramo. Mas assim, tu não acha que isso daí não frustra, assim, às vezes? Porque às vezes o cara fica... Tem gente que se trava. Eu mesmo, na época da minha vida, eu me travei por conta de profecias que eu recebi. Mas, tipo assim, tu acha que isso não pode frustrar o cara? Não, o cara, pô, Deus falou que vai te dar. O cara, quando? Já fica naquela agonia. Quando? Tu acha que isso não pode frustrar, por exemplo, ainda mais um cara que é novo convertido, que tá começando agora a caminhada? Sim, isso daí pode gerar uma frustração, mas é um problema mais grave, né? Que é um problema de falta de Bíblia, de escritura, de ensinamento. Profecia, o que for de Deus vai se cumprir, o que não for não vai se cumprir. Eu tenho um bolso furado e um bolso para colocar o que é de Deus. Então, há um problema. Mas qual é o problema maior nisso tudo? É que a gente começa a acreditar que é a profecia que tem que direcionar a nossa vida. Isso. E não é, as escrituras.
Não posso ser guiado por profecia. E eu não estou descrendo de profecia. Pelo contrário, Deus fala, eu sou fruto de profecias, vi profecias se cumprindo na minha vida e se cumprem até hoje, mas eu estou dizendo que eu não sou guiado por nenhuma delas. Eu sou guiado pela palavra do Senhor, por um propósito maior. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Então, às vezes a gente pensa que o propósito é a função. Não é a função. Qual é o meu propósito? É cantar? Meu propósito é só pregar? Qual é o propósito real? É ter um título? É ter um cargo? Eu tenho que descobrir o meu propósito. Eu pergunto para vocês, Thalita e Alex, de onde nós viemos? Da eternidade. Ok? Deus nos criou. A nossa origem é do céu. Aí estamos aqui. Aceitamos Jesus, vivemos com Jesus. Na verdade, nós iremos retornar para a eternidade. Nós iremos retornar para a eternidade. Porque de lá viemos. Foi Ele que nos criou. Então, se eu vou retornar para onde eu vim, se eu caminho com Cristo, qual é o meu propósito? Caminhar para ir para o céu? Não, já estou indo para lá. Eu só vou voltar para lá. Eu tenho que cumprir o meu propósito aqui na terra, que é fazer Cristo conhecido. Não é eu ter casa nem ter carro, é fazer Cristo conhecido. Então, eu não posso usar a minha função para o meu benefício, eu não posso usar a profecia e ficar em busca de toda hora ter casa, ter carro, ter dinheiro, porque isso não traz satisfação. É uma satisfação momentânea e passageira. Tu troca hoje de telefone, daqui a pouco tu quer trocar de novo, porque isso não preenche a alma do ser humano. Então a gente vai ficar nessa busca constante de ter, e nunca haverá satisfação. A satisfação está em cumprir o propósito de Deus. Satisfação? Qual a tua satisfação? Em ser pastor? Não, não tenho satisfação em ser pastor. Tenho satisfação em cumprir o propósito. Porque o propósito é maior do que a função. Entende? Eu não preciso de função para cumprir propósito. Poderia citar alguns exemplos aqui, como do próprio Estevão. Quem é Estevão? Diácono. Qual é a função dele? Cuidar de mesa. Mas por que Estevão morre? Porque cuida de mesa? Não. Estevão morre porque ele é um grande mestre da palavra, está ensinando e confrontando as heresias. Apesar de ser diácono, o propósito de Deus está se cumprindo na vida dele. Que o propósito não é ser diácono. Diácono é função. O propósito não é cantar. O propósito não é pregar. O propósito é qual é a mensagem que eu estou transmitindo? Qual é o propósito maior? É fazer Cristo conhecido. Se eu, através da minha canção, não faço Cristo conhecido, através da minha pregação, não faço Cristo conhecido, através do que eu estou conquistando, não faço Cristo conhecido, eu não estou cumprindo o propósito de Deus. Se eu tenho um cargo e não cumpro o propósito de Deus, esse cargo não tem utilidade. Qualquer função que não cumpra propósito não tem utilidade. Eu posso ser bispo, posso ser apóstolo. Se Deus não está sendo glorificado, se Cristo não está sendo visto, não tem valor algum. Então, por muito tempo, para concluir, eu caminhei por título. E tu caminha por título, e quem caminha por título quer glória pelo título. E quem caminha por propósito não está preocupado com o título, está preocupado em Cristo ser glorificado. Então, se essa mentalidade for mudada, algo extraordinário vai acontecer na igreja brasileira, de pararmos de pensar em títulos e pensar em propósito. Pensar em propósito, caminhar em propósito, viver em propósito. Cara, Cristo vai ser conhecido, Cristo vai ser glorificado. Ninguém vai me aplaudir, de repente eu não vou vender, de repente eu não vou ter dinheiro, mas esse é meu propósito, fazer Cristo conhecido. Porque às vezes a gente acha que o propósito é fazer o nosso nome conhecido, e não é isso. É fazer Cristo conhecido. Ainda que ninguém me conheça, se Cristo está sendo visto, contemplado, glória a Deus por isso. Esse é o nosso propósito. Meu Deus, forte demais, sem palavras. A gente está aprendendo muito aqui, não, de coração, Deus. de verdade. Sério? Agora é o momento só dos nossos agradecimentos para dar uma pausa e a gente já volta com mais perguntas. Então, galera, a gente queria agradecer aqui a Brit que é a nossa patrocinadora, né, que nos proporcionou uma mesa extraordinária, maravilhosa, uma recepção muito boa. Nós queremos agradecer porque ela está com a gente no Infinicast, agradecer também a Blaze,
e também a Ágatos, que nos proporcionou estarmos aqui nesse local muito bonito, com esses microfones muito bonitos, com pessoas que são muito inteligentes, ao contrário da gente. Bonita, senão eu falo, tudo é bonito menos a gente. Tudo é bonito menos a gente, e que alguns têm... Mentira. E assim, vocês aí que estão nos assistindo, segue eles lá, Brit2Me, Cheirinho Bom também, que ó, Cheirinho Bom tem um dos melhores cappuccinos da face da terra, eu fui lá, muito bom. Então você vai lá, confere, vai estar passando aqui por algum lugar dessa tela, não sei por onde, mas vai estar aparecendo no WhatsApp, o Instagram, só seguir lá, e é isso aí. E nós queremos agradecer mais uma vez a Brit2Me, Cheirinho Bom, Blaze e Ágatos. TV Ágatos. TV Ágatos, isso aí. Surreal. Muito obrigado. Então, pastor, teve um dia, né, que a gente até voltou com o pastor Jonatas lá de uma agenda da Demave Campo Grande. Isso. Eu estava na frente junto com o pastor Jonatas e eu estava atrás. E com algumas outras pessoas. E ali a gente conversou algumas coisas e eu lembro que você tinha falado sobre os jovens da sua igreja, que você estava ensinando para eles, mas você falou com tanto orgulho, com tanto amor, que eu guardei isso para mim. Como é que é ensinar para os jovens? Como é que é lidar com esses jovens? Como é que é para eles receber o conselho seu, sabe? Ter essa conexão contigo que entende tanto da palavra e pode direcionar eles. Pô, é um tempo que eu tô aprendendo muito com eles. Na verdade, pela diversidade deles. Um é médico, um outro é engenheiro, outro trabalha de Uber. Por essa diversidade, eu tô aprendendo bastante o período que eles estão na universidade, o que é dito lá. Na verdade, eu aprendo bastante com eles e tem acrescentado muito para a minha vida. Mas eu aprendi alguns aspectos que estão funcionando sobre liderança. Primeiro, é comunicação. Como é que eu vou me comunicar? Eu preciso me comunicar com eles. Então, eu crio um meio de comunicação. Então, o meio que eu criei de comunicação, estamos realizando um pós-culto. Todo domingo, a gente pede uma pizza, a gente compra um hambúrguer, ficamos na igreja rindo, falando de tudo, conversando de tudo. Então, eu ganhei na comunicação. Depois da comunicação, tu ganha confiança. Ganha confiança. Então, hoje, eles têm confiança por causa da comunicação. E depois eu tenho influência. Tem influência. Hoje eu tenho poder de influência, de mostrar o caminho, porque eu tenho comunicação e eu tenho intimidade com todos eles para gerar essa influência. Então, é um desafio, porque me obriga a estudar, me obriga a ler, me obriga a entender o que está acontecendo, os desafios. E um dos desafios é essa pós-modernidade. Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu caminho, e cada dia eu estou mostrando para eles nas escrituras a verdade das escrituras, quebrando alguns erros, mas tem sido dias extraordinários, sobre todo o meu ministério de pregar, de pastorear. Eu me achei lá com a juventude, me encontrei, fizemos um evento agora na praia de São Conrado, foi sábado agora, foi um evento esportivo, futevôlei, vôlei, todo tipo de brincadeira funcional. Deu mais de 200 jovens na praia. Nossa, foi um evento extraordinário que marcou a juventude. E eu estou apaixonado de estar com eles. E, como eu digo, eu não me acho tão conhecedor e eu penso que eu aprendo mais com eles do que ensino. Mas é legal essa troca, né? Não, é fundamental. Fundamental. Todo domingo eu dou aula para eles e toda quarta-feira, hoje é o dia, tem discipulado, que é uma roda que eu escuto eles, propõem um tema e eles começam a falar e a gente começa a debater sobre aquele tema à luz das escrituras. Então a gente vai ganhando intimidade, aí a confiança, a gente começa a fazer confissões uns para os outros, de falhas, de tentações, de vontades que não glorificam a Deus. E graças a Deus estão se firmando em Deus, caminhando em Deus, estão vivendo um tempo extraordinário para a glória de Deus. Amém. Que bom. E o pastor Bruno fala que não tem conhecimento,
eu sou um asno. Né? Com todo respeito. Com todo respeito. Agora, pastor, uma pergunta, não sei se estaria ter essa dúvida. Eu acho que eu vou perguntar isso para todos os pregadores que pisarem aqui nesse lugar. Eu acho que a nossa geração está discutindo muito. Eu não sei se que a gente fala muito dos fins dos tempos, né? Sim. Que tá chegando, que quem vai... Tem pessoa até que faz... não é apóstolo, até repreendido. Faz até uma discussão assim, quem que é... A galera tá querendo achar o anticristo. O anticristo. O senhor acredita no... O senhor ou você, eu não sei ainda nem que... Né? Sim, sou os dois. Não, porque tem gente que não gosta do senhor só no céu. Então, assim... Tu é pré, tu acredita no arrebatamento, tu também fica seguindo quem que é, quem que não é, ou tu não, mano, faço a vontade de Deus, o que vier, eu tô aqui no centro da vontade. Mas o que tu acredita realmente nessa discussão que eu vejo bastante é do pós e do pré. Tem um meio termo ali que a galera meio que não fala muito, fala mais do pré e do pós. O que o pastor Albino, gente, não sei se eu vou complicar ele agora. Que essa pergunta... Na verdade, nos assuntos escatológicos, eu pouco entro. Eu deveria me aprofundar mais, mas eu tenho pouco interesse. Sim. Eu tenho interesse quase que nenhum. Deus tem que me libertar disso. É a área que eu sou fraco mesmo e não tenho interesse. E eu admiro amigos que têm interesse pelo assunto, mas eu penso que o maior sinal da volta de Cristo não é o que está acontecendo na política, não é coronavírus. O maior sinal da volta de Cristo é o que acontece dentro da igreja. A igreja sinaliza a volta de Cristo. Então, o problema maior não é fora, é o que acontece dentro da igreja. O nível de escândalo, de corrupção dentro da igreja, isso está apontando, Jesus está voltando. A falta de amor dentro da igreja, coisas que eram basilares para a fé cristã estão sendo derrubado. Gente que abraçava, cria na transformação, agora a gente escolhe quem deve ser transformado. Isso é um problema dentro da igreja. O apóstolo João diz que o espírito do anticristo já está entre nós. Ele já está atuando. Então, às vezes, o que acontece dentro da igreja é uma ação do próprio anticristo, uma mensagem anticristã. O Cristo pregou algo e nós estamos pregando algo totalmente diferente do que Cristo pregou. Isso é o espírito do anticristo. Há um livro do Jonathan Edwards sobre afeições espirituais e ele diz sobre... É difícil, às vezes, descobrir quando é o diabo que está atuando em situações que parece que é Deus, mas é o diabo. Porque tem o uso das escrituras, aí ele usa o exemplo do diabo tentando Jesus. Ele está usando as escrituras para levar Jesus para o mal. Quer ver uma canção ou uma frase que é muito dita? Viu? Polêmica. Corte de polêmica. Cada glória que tu dá, vai glorificando que o demônio vai caindo. Gente, ou vai glorificando que tua vitória vai chegar. Quem mandou dar glória para receber alguma coisa? Verdade. Aí, Alex, pra olha você. As portas se não, fechando. pergunta. Olha as portas se fechando. Fecha. Quem mandou a gente dar glória para receber alguma coisa? É verdade. Quem mandou? Já viu Jesus mandar ele? Não. Dá glória que tudo isso te darei. Quem falou isso? É uma frase que o pessoal vai Foi falar. o Satanás que falou isso. Foi o diabo. A gente pega a mensagem do diabo e espiritualizamos. Caraca, é mesmo, né? Eu nunca parei para analisar isso. Espiritualizamos. Não é a mensagem de Deus, é a mensagem do diabo. Caramba. É isso mesmo, é verdade. É a mensagem do diabo. E a gente nem para analisar assim, né? A gente tá na igreja e tal. E às vezes a gente lê pode Bíblia, até falar estuda, sem não pensar. percebe. Sim, sem pensar. A gente já fugiu, viu? É um macete, a gente já fugiu da resposta. Lucas 10, Jesus disse pro doutor da lei: o que está escrito e como você lê? Porque o grande diferencial não é o que está escrito, é como nós estamos lendo o que está escrito. E a igreja, o movimento pentecostal, nós lemos de forma quase que constante alguns textos de forma errada.
Está escrito uma coisa e estamos lendo outra coisa. Quer ver uma... Aí, ó, outra polêmica. Mais uma. Segura. Um hino que é bastante cantado, ó. Vamos lá. Que é mais musical mesmo? É um hino que é bastante cansado. Sobre aquela fala de Pedro, depois da multiplicação dos peixes e dos pães, Jesus prega um sermão muito duro. Aí todo mundo está indo embora, Jesus, vocês não vão embora? Aí a gente canta, para onde nós iremos? Não está na Bíblia para onde nós iremos. Não tem nenhuma Bíblia. Iremos, né? Não tem nenhuma versão para onde nós iremos. É para quem nós iremos. Só que falamos só para onde nós iremos. Para onde? Para onde? Para onde? Tem algumas canções com essa inclusive. Não canta não, cara. São várias. Não vou cantar. Não. Mas a galera deve estar aqui já. Não, e eu não estou criticando a canção em si. Eu estou criticando que o que está escrito é uma coisa e a forma que estamos lendo é outra. Entendi. Porque o onde muda muita coisa. Porque Jesus nunca se preocupou em local, ele se preocupou na pessoa dele. Então é para quem? Local não muda ninguém. A pessoa de Jesus que muda as vidas. Então, quando eu digo vá para o lugar tal não muda. Quem muda é Jesus. Então, para onde? Aqui é o lugar? Não, aqui não é o lugar. A minha igreja é o local? Não, se Jesus está lá, é o local. Mas é a presença de Jesus que vai mudar, não o local. Tu vê que a gente lê totalmente errado o que está escrito. Aquele texto de Hebreus 12, outro exemplo. Estamos cercados com uma nuvem de testemunha. Teu vizinho está te vendo. Pô, não é disso que o escritor está falando. Cara, o escritor vai pro negócio, né? Quando tu passa na rua, tão de olho. Não é isso. Ele está falando dos heróis da fé, do capítulo 11, porque ele está estimulando a fé. Ele está dizendo, você que está fraco, você que está com os joelhos cansados, você que está com as pernas cansadas. Ele vai argumentar isso no capítulo 12. Ele diz, olha, vocês estão cercados por uma nuvem de testemunha. Olha os homens que venceram. Olhem para eles. Que a fé de vocês será estimulada. Olha quantos testemunhos tem. Olhe para esses testemunhos e glorifiquem a Deus e permaneçam crendo em Jesus. Então a forma que eu leio é fundamental, porque está escrito uma coisa e às vezes eu estou lendo outra coisa, além do que está escrito. E a gente monta uma noção de mensagem que está levando o povo para tudo que é canto e menos para a direção exata em que Jesus estabeleceu. Então, meu Deus. E tem até uma frase que eu até aprendi isso no curso de teologia. Ela é uma frase que fala que não cai uma folha da árvore. E muita gente fala que isso é da Bíblia. Não é, cara. Não é. Dizem que isso aí, eu não sei se... Acho que é Allan Kardec, isso aí não é nem Bíblia. A Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo. Isso, a galera já joga isso aí como se fosse mesmo... O cair é do homem, o levantar é de Deus. Também não está na Bíblia. Não está, gente. Riu agora. Não está na Bíblia, não tá não. A palavra chegou lá na equipe. Não está na Bíblia, cara. Não está. Tu procura falar. Mas eu já escutei isso várias vezes. Não tem. O homem pode cair, mas o Senhor levantará. Mas isso não significa que o cair é do homem. O homem vai cair, Deus vai levantar. Não está na Bíblia esse versículo. Pode o justo cair, o Senhor levantará, mas não está dizendo. Tem até um texto que as pessoas distorcem muito quando Paulo ele fala eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que tu pensa sobre esse texto em si? Porque eles abrem mão do contexto. Então, abre mão. Ele está falando de dores, ele falou, já passei necessidade, já tive abundância. Ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, bem ou mal. É isso bem aí, ou mal. Só que a galera distorce isso aí, a galera acha que eu posso tudo. Se eu quiser quebrar essa parede, Deus vai... vai lá que a vitória vai chegar. Então, o que está escrito e como estamos lendo faz total diferença. Total diferença. A gente está com um problema. Então, voltando na escatologia que eu não quero. Fugindo. O sinal é a igreja, cara. O sinal é a igreja. Se ele vai voltar antes ou depois... eu sou de uma tradição que tem uma teologia, mas eu discordo de alguns pontos, mas não vai mudar muito. Eu não vou ficar lutando contra o que eu aprendi a vida toda. Eu acho que isso, sobre salvação, não vai alterar nada. Se ele vai voltar antes ou depois.
não vai alterar nada. Então aí tem até outro problema, né? Que arrebatamento não é a volta do Senhor, é um outro problema. Arrebatamento é uma coisa, a volta do Senhor é outra coisa, são duas coisas diferentes. Isso, exatamente. A igreja arrebatada, a igreja subindo, Jesus voltando, ele voltando com a igreja para reinar. Segunda volta de Jesus é o reino da igreja com Jesus. Arrebatamento é a igreja subindo, não é Jesus vindo, é a igreja subindo. Tem essas diferenças. Top. Deixa eu perguntar uma coisa. Nós falamos aqui sobre propósitos, né? O senhor falou sobre propósito. A pessoa que está vivendo o propósito. Sim. Tá? Aquela questão que você falou, não visa acontecer, visa falar sobre o nome de Jesus, né? Viver o chamado que Deus deu àquela pessoa, mesmo se virar ou se não virar, né? Sim. E virar é acontecer, né? Dá certo na visão humana. E a pessoa que vive esse propósito, ela pode ter ansiedade ou não? Sim. É natural ter ansiedade, mesmo vivendo o propósito, mesmo estando debaixo da vontade de Deus? Sim, porque somos cercados com outras pregações que não alimentam o nosso propósito. Constantemente. Então, o que é sucesso para a maioria das pessoas? O que é sucesso? É tu pregar nas maiores igrejas, cantar nas maiores igrejas. Isso é sucesso. Então você está cumprindo o propósito e você está cantando em pequenas igrejas. Deus está sendo glorificado. E alguém diz, não, vocação é isso. Quem tem chamada está viajando no Brasil inteiro. Mas você está indo em poucas igrejas e Deus está abençoando. Isso de alguma coisa vai trazer algum tipo de gatilho, mesmo cumprindo o propósito. Será mesmo que eu estou cumprindo o propósito? E nós somos humanos também. Né? Somos humanos. Será mesmo? Eu já Será? essa dúvida. É uma crise por causa do que é pregado. Do que é pregado. Então, eu não tenho satisfação em cumprir propósito para grupos pequenos. E eu acho que isso não é cumprir propósito ou que Deus não me chamou. Só se eu tiver uma agenda muito longa, fora do país, tal. Então, muito cheia. Então, se eu tenho uma agenda cheia, uau, Deus me chamou. Se eu não tenho uma agenda cheia, Deus não me chamou. Não tem um propósito na minha vida. E isso já aconteceu comigo, de eu entrar com crise de ansiedade. Isso que eu ia perguntar agora. Você crise já de ansiedade. Lidou com isso? Isso, crise de ansiedade. Por quê? Porque você já me conhece pregando, eu tenho um estilo muito próprio que eu não negocio. Não abre mão, né? Não abro mão, não prego para voltar para pregar naquela igreja. Para agradar as pessoas. Eu falo, vou pregar. Tem um amigo meu que dizia, não, vou pregar com a certeza de que eu não vou voltar. Se me chamarem, amém. Porque ele vai na intenção de ser profeta, ele não vai na intenção de retornar. Então, eu já tive crise de ansiedade, de ficar desesperado, profundamente desesperado. Eu falo, caraca, Deus não me chamou. Eu lia, estudava, chegava a gastar R$500, R$600 por mês de livros. Caramba. Lendo que nem um condenado e não tinha resultado. Falei, cara, Deus não me chamou, não. Deus não me chamou. Eu entrei em crise. Aí comecei a ler a Bíblia e comecei a ser sarado por Deus e curado por Deus. Por quê? O Filipe que está pregando para a multidão em Atos 8 é o Filipe que prega para o eunuco, para um indivíduo que se batiza. O Paulo, o maior escritor, é o Paulo que está pregando para um carcereiro e para a família dele. Para a família dele. Então, o propósito não tem a ver com o número de agenda. Tem a ver em fazer o nome do Senhor ser conhecido. A ansiedade vai vir, mas lance isso fora. Se apegue ao Evangelho. Se apegue ao Evangelho. Isso tudo vai passar. A gente pode morrer a qualquer momento. A pergunta é, se eu morrer hoje, eu cumpri o propósito de Deus ou eu estava em busca do meu propósito? Meu Deus. Em busca do meu propósito. Qual é o meu propósito? Ter um carro melhor. Eu não consegui o meu propósito. Mas eu cumpri o propósito de Deus? Se eu estou com um carro melhor, eu cumpri o propósito de Deus? Na verdade, eu estou me empenhando no reino pelo reino ou para eu ter benefícios através do meu empenho? Para eu ganhar em cima disso? Eu quero ganhar ou quero fazer o reino de Deus ganhar? É a pergunta a ser respondida. A pergunta
pergunta. Então, o que é sucesso? É o carro que eu tenho, é a casa que eu moro. É o sucesso hoje. Então, se eu não tenho um carro, se eu não tenho uma casa boa, então não tenho sucesso. Então, exemplo, eu troquei de carro agora. Peguei um carro legal. Comparado ao que eu tinha, melhorou. Melhorou. Meu terceiro carro foi melhorando. E alguém diz, tu tá bem agora? Eu falei, pô, tô bem agora. Porque tu mudou de carro, a galera tá olhando. Tu entende? Sim. Tu tá em outro patamar. Outro patamar? Tu mudou. Mudei, não. Minha mensagem é a mesma, cara. Sua mente é a mesma. É, você tá olhando isso pelo carro que eu tenho e pelas agendas a qual eu estou cumprindo. As igrejas a qual eu estou pregando. Aí, para você, isso é sucesso, né? Uhum. Percebe que isso é um problema? Entendi. E a mensagem que eu prego, preguei numa igreja domingo agora, 4.000 pessoas, uma senhora igreja. É a mesma igreja que eu prego, ainda prego nas igrejas simples, vou continuar indo. Preguei para 20 crentes, preguei para 4.000 e preguei para 20. A mesma mensagem, a mesma entrega. A mesma entrega. Importante não é a quantidade que está ali, importante é pregar o evangelho. Exato. Pregar o evangelho. Então, eu preguei para uma multidão e preguei para 20 pessoas a mesma mensagem. E alguém vai falar, quem me ouviu para 20 pessoas, de repente, que prega em grandes agendas, vai falar, mensagem, será que ele foi chamado? Aí quem me vê pregando na grande igreja fala, uau, que mensagem. É a mesma mensagem. Diferença é a proporção de cada. É a mesma mensagem, porque o olhar é isso. É o carro, é onde tu prega, é onde tu visita. Isso vai determinar se tu tem sucesso ou não. E não é isso. Eu não posso ser tomado por isso, senão eu esqueço do meu propósito, que é fazer Jesus conhecido. Se eu fiz Jesus conhecido para 2 pessoas, eu cumpri meu propósito. Amém. Cumpri meu propósito. Se eu não ganhei nada, se eu não tenho um recurso adequado, eu desejo ter o melhor, eu desejo comer o melhor da terra, é o meu desejo. Mas se eu não comer o melhor da terra, eu vou cumprir o propósito da mesma forma. Eu vou cumprir o propósito. Deus é fiel. Por que Deus é fiel? Pelo carro que eu tenho? Não, Deus é fiel. Acho que o mais difícil é falar se nós somos fiéis a Deus, né? Porque Deus é fiel. porque Deus não muda. Deus é imutável. Deus é fiel. O que significa? Que Deus é fiel. Eu tendo ou não tendo, Deus é fiel. Eu bem ou mal, Deus é fiel. A fidelidade de Deus não muda. Não muda e não tem a ver o que eu ganho. Por exemplo, eu compro um carro novo e boto Deus é fiel. E não estou com um carro novo. Tiro Deus é fiel. Por que a fidelidade de Deus tem a ver com carro? Não tem a ver com carro. Deus é fiel. Tem cuidado de mim, me salvou, me lavou, me fez crente. Te deu a oportunidade de ser salvo ainda. Que Poxa, nem mereci isso daí. Nós nem entendeu? merecíamos. Então, Thalita, isso é um problema que está gerando ansiedade em muitos ministros. Às vezes você negocia a mensagem, negocia a música que vai cantar por causa do pragmatismo. O que está dando certo? O que funciona? Todo mundo gosta disso, então vou seguir a mesma vibe. Mas Deus mandou? Não, é o pragmatismo. É o que funciona, é o que está na moda. É o que está na moda. Por exemplo, as músicas que estão estouradas, eu que prego bastante, saio, falo, pô, mesma música. Onde eu vou é a mesma música. Mesma regra de medley. Falo, meu Deus. Por quê? É o pragmatismo, é o que deu certo. Eu não estou dizendo que Deus não está se manifestando. Eu estou dizendo que o pragmatismo nos faz continuar com aquilo porque aquilo traz sucesso. Traz, todo mundo vibrou. Mas se Deus está mandando fazer outra coisa, eu vou seguir o pragmatismo? Entendeu? Aí eu cumpri o propósito. O meu propósito hoje, a mensagem de Deus é essa. Mas todo mundo está indo para uma direção. Eu vou para a direção que Deus está mandando. Vai doer, mas eu vou dar um exemplo aqui e encerro. Uma vez que eu mudei a mensagem pelo local ao qual eu estava, eu falei, cara, Deus ministrando uma mensagem no meu coração, eu falei, não vou ministrar essa não. Eu ia te perguntar isso exatamente agora, porque eu já estive nesse ambiente que você ia pregar, você falou lá, eu vou mudar a mensagem porque Deus tocou no meu coração. E aí eu queria saber exatamente isso, como Deus fala contigo ali. Sim, eu mudei já dessa forma e mudei de outra forma. Que a mensagem que eu estava no meu coração era muito dura, e eu falei, não vou pregar essa não.
culto, não, culto light. Vou pregar aquela, que é mais light. Cara, eu terminei de pregar e falei, cara, tu é um imbecil. Cara, saí pedindo perdão a Deus. Falei, Deus, eu mudei a mensagem não pensando em ti, pensando em mim. Pensando em qual resultado eu teria e se eu voltaria naquela igreja por causa daquela mensagem boa e não aquilo que o Senhor queria falar. Então, eu saí indignado. Eu saí com raiva. Falei, Senhor, me perdoe. Saí gritando, pedindo perdão ao Senhor. E outras vezes eu já fui com uma mensagem e Deus mudou. Falou, prega essa. Não tem nada a ver com culto. Prega ela. Falei, amém, Senhor. Vou seguir a sua voz. E é algo que arde no coração. O texto fica gritando toda hora. Eu abro o texto na mensagem que eu queria pregar. Parece que a mente começa a ficar embolada. Né? E eu volto para lá e fica gritando no meu coração. Deus falou, vai. Tu fica chateado, pastor, quando tu prega, claro, tu prega o que Deus manda, e de repente ninguém ali talvez não aceitou Jesus ali naquele dia. Não, tu fica meio... Não. É porque às vezes eu percebo que a galera acha que o cara que prega muito é o cara que as almas aceitam mais, né? Ou que a reação da igreja tem esses dois fatores. Esse alvoroço. Isso, mas tu chega a ficar chateado? Não. Não, vou pregar se tiver que... Eu amadureci nessa área, porque quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Então esse que é um grande problema, né? A gente acha que... É o Espírito Santo, o Espírito Santo. Por exemplo, você não pregou de Jesus, tu pregou Davi de começo ao fim. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Pregou Davi do começo ao fim. Davi, o gigante vai cair, tua vitória vai chegar. Exemplo. Eu não estou dizendo que isso é ruim ou bom. Eu estou dando um exemplo. Aí tu faz o apelo. Quem quer aceitar Jesus? Aí vem 20 cabeças. Te pergunto, alguém sabe quem é Jesus? Você sabe que a vitória vai chegar. E só sabe quem é Davi. Sabe quem é Davi, cara? Entende? Vai gigante. Em nenhum momento se falou sobre Cristo, sobre perdão de pecado, sobre reconhecer que são pecadores. Eles foram lá, de repente, pela proposta de um gigante que tem que cair. Ou foram lá porque o Espírito Santo falou, pô, essa mensagem não tem nada a ver, mas eu quero te salvar hoje, vá lá. Eu te escolhi. Te escolhi, quero que você vá lá hoje. Pô, eu já ouvi de um irmão com uma mensagem muito ruim, cara. Mensagem ruim. Falei, cara, que mensagem ruim. Mensagem ruim. Mensagem ruim. Assim... Meu Deus, isso foi no início? Ou foi agora? Não. Porque no início realmente... Não, a mensagem dele era ruim, assim... Não era heresia, mas era ruim, era confusa, bagunçada, não falou nada com nada. Aí pegava um texto, aí ia para outro texto. Não, mas ele estava no início ou já estava... Não, já é... Ele é o estilo dele. É o estilo. Pregação bagunçada. É estilo salada. Famosa salada. 20 pessoas aceitaram Jesus. Nossa. Caramba, 20? Por quê? Porque para quem estuda... Você quer uma organização, você quer aquilo muito claro na sua cabeça. Mas para aqueles que estavam lá, de repente, uma frase dele tocou o coração, o Espírito entrou numa área que precisava, invadiu o coração daquele indivíduo e mudou a vida daquele indivíduo. Uma frase. Para mim não fazia muito sentido aquela mensagem, mas o Espírito estava usando aquela mensagem porque a palavra não volta vazia. E 20 pessoas aceitaram Cristo. Uau. 20. E às vezes o cara vai cheio de Sim. técnica. Tem uns caras que não vão mentir. Tem uns caras que vêm cheio de técnica, né? Aquelas palavras, o cara já trava naquelas palavras que vão te emocionar e tal, assim. E no final, às vezes, ali uma, duas, aí vem um cara desse com uma mensagem ali toda... Sim. Embaralhada. Agora, não tem uma lógica, não tem uma lógica. Não tem. Agora, de movimento, eu não ligo para movimento. Antigamente não, a gente eu ligava, percebe. sabia? A gente percebe que ele não liga. Antigamente a gente ligava. Né, Alex? No início, muito. assim, principalmente lá na nossa Frustrado igreja, pra né? caramba. A gente saía, ai meu Deus, hoje Não Deus vingou, não fala com ninguém. Não vingou, ninguém pulou, Mas ninguém levantou a mão. depois isso vai amadurecendo na gente, que não é sobre o barulho, é sobre o que está interno. Exatamente. Né? O que a pessoa ouve e ela toma para ela e a adoração dela. Enfim, cada um tem uma maneira diferente, né, de adorar. Mas no início eu me sentia muito pressionada. Eu ficava pensando, caramba, eu tenho que virar, Quando a Thalita vai fechar o louvor. Porque as pessoas falam muito isso. Sim. Você tem que virar.
Você vai fechar o louvor? Porque você tem que virar. É, Você você sempre é o Espírito vira. Santo. Se não virar, tem que você começar a sempre ministrar vira. forte ali. É, tem que fazer começar, alguma então, coisa. assim... Tipo, a gente tem que fazer como se a gente fizesse Aí alguma ficou coisa. mais tranquilo. Não, isso é comum, né, no nosso meio, né? Várias vezes eu fui pregar e o pastor chegou e falou: cara, o pregador de ontem virou tudo. Quebrou tudo. Eu falei, que Vou ter que bom, consertar né? a igreja então, né? Que Eu falei, quebrou. que bom, né? Olha, mas sabe Ele que a querendo gente jogar ama? uma pressão pra falar. Tem que virar. Eu falei, eu não sei fazer virar não, pastor. Olha, mas eu vou te falar, você faz todo mundo fungar na igreja. É. Você não, né? Deus, né? Pra Através da sua começar vida. a dar lenço pra galera quando entrar, porque é Não, é impressionante. Bruno Albino hoje pregando, na frente da igreja tem que ter lenço. Porque teve uma Glória mensagem a Deus. sobre o Espírito Santo lá na Demave. Até já falei isso várias vezes aqui, né? Nossa, que todo mundo, não tinha uma pessoa que não estava chorando. Todo mundo... E fungando, e chorando, a gente fica... e aquele choro assim, sabe? Gemidos inexprimíveis. E no final, as pessoas começavam a enxergar, de coração mesmo, a gente olhava pro lado, olhava pro outro. Na hora de ministrar, a gente via as pessoas se enxergando, sabe? Por dentro e analisando, examinando-se a si mesmo. Durante aquela pregação, sabe? E isso é muito legal, muito legal. Se deixa a gente ficar aqui conversando direto, né? Que é o desafio. O desafio do pregador não é durante o culto. É o que a mensagem vai fazer nesse indivíduo depois que o culto acaba. Sim. Qual o resultado dela para a vida prática, para o relacionamento familiar? Porque nós somos especialistas em mascarar nossas dores, quem realmente nós somos. E um glória, um aleluia, uma língua estranha pode ocultar diversas dores que estão aqui e distanciamento de Deus que eu tenho, que só a palavra pode restaurar esse indivíduo. Só a palavra pode mudar esse indivíduo. Então, essa deve ser a nossa prioridade. Cara, trazer consciência de adoração, trazer consciência de culto. Poxa, vocês que trabalham com música, comprei até 2 livros agora e tem lá alguns do Marco Teles. Ele contando a história da adoração. Como é que isso foi sendo modificado, como é que o gospel entrou e modificou muita coisa. Então, é a mesma coisa a história da pregação, vai tendo modificação. Como é que eu vou emocionar? Como é que eu vou emocionar? É fácil manipular. É fácil manipular. Difícil é tu lutar contra a manipulação. Tu diz, eu não vou manipular ninguém. Eu vou pregar o puro evangelho. Como diz os escritores, o evangelho puro e verdadeiro. Puro e verdadeiro. Então, pregar o evangelho puro e verdadeiro é muito mais difícil do que você pregar o evangelho que dá para manipular pessoas. E acontece muito da gente estar na igreja e ver pessoas que a gente sabe o que faz por trás, né? Ali por trás nos bastidores, né? Nas portas internas que ninguém vê. Sabe a vida daquela pessoa, né? A índole dela, o caráter dela, as coisas erradas, e ela tá lá no altar. Parece que a forma que a pessoa ministra, né? Tanto pregando como cantando ou levando um culto, né? Apresentando um culto. A igreja recebe de uma tal forma e pula e faz, acontece. Aí, às vezes, a gente fica se perguntando, caramba, por que não acontece isso comigo? Eu tô tão certinho, eu não tô jejuando, Deus. Acontece. Infelizmente, acontece, né? De vez em quando com algumas pessoas. E ainda mais para quem tá começando no ministério. E aproveitando já o ensejo, o que você falaria, assim, pra pessoa que tá começando no ministério, que quer começar com o ministério da palavra, que é o seu chamado, né? No caso, já é o seu propósito de vida. Como é que inicia o ministério sem ter ainda a desenvoltura? Como é que a pessoa pode começar? Sim. Participar da igreja local. É o fundamental, participar da igreja local, estudar e ter um mentor. Não se apressar. Vai lá nos trabalhos que ninguém vai. Tem uns trabalhos na igreja que dá 10 cabeças. Vai lá nesse trabalho, começa a pregar. Começa a pregar, começa a estudar. O pregador, como é que você conhece o pregador? Pela biblioteca que ele tem. Compre livros, muitos livros. Estude. Invista no seu ministério. Invista no YouTube. Hoje alguém me pergunta, quem você assiste no YouTube? Quase ninguém.
pastor que eu mais escuto hoje é o Paulo Borges Júnior. Não escuto quase ninguém, geralmente eu estou lendo para não sofrer influências. Então, para quem está iniciando, estude, esteja presente na igreja local e não queira fazer do ministério uma projeção social. Ministério não foi feito para você crescer e estar comendo no Paris 6 e falar, uau, agora o meu ministério cresceu. Comprei um carro novo. Ministério não foi feito para isso. Forte. Ministério foi feito para Deus ser glorificado. Então, não olhe as suas referências pelo carro que tem, pela casa que mora e pelo restaurante que come. Olhe pela família que ele tem, pela vida de oração e pela integridade que ele tem, pela intimidade com Deus. Hoje, as pessoas têm por referência quem tem muita agenda, quem come nos melhores restaurantes. Isso não é referência. Referência é quem tem vida com Deus. Ainda que coma nos melhores restaurantes, mas quem come não gosta de ficar postando, porque isso não faz parte do seu ministério. A prioridade do seu ministério é ser visto Cristo nele, ou Cristo ser visto nele, melhor dizendo. Então, tenha essa prioridade e que a sua maior referência não seja eu. Nem te conheço. Nunca tomou café comigo. Nem sabe como é que eu lido com meus filhos, com a minha esposa. Que a sua referência seja o seu pastor local. Alguém da internet não pode ser sua referência. Você precisa andar comigo para eu ser referência para você. Então, tenha os seus pastores, tenha os irmãos da tua igreja como referências para a sua vida. Amém. 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 Coisa linda. Eu tenho certeza que muita gente que tem o Ministério da Palavra vai comentar aqui, vai falar o quanto aprendeu contigo, vai falar. Tem que comentar mesmo. Tem que comentar, gente. Comenta pra ele voltar. Exatamente. Porque nós queremos mais vezes aqui nas próximas temporadas o pastor Bruno Albino nos ensinando cada vez mais, não só da palavra, porque aqui foi uma aula da palavra, mas também uma aula sobre ministério. Amém. Sobre a nossa visão, sobre tudo aquilo que a gente precisa realmente ter para viver o propósito de Deus. Então, a gente vai entrar agora num quadro que a Thalita, né, inventou, que é dela, gente. Isso aí não existe em lugar nenhum. Ela que inventou. Que é o quadro que a gente vai te perguntar e você tem que responder rápido. Responda rápido se puder. Responda o mais rápido que puder. Tempo na tela. Entendeu? Ajuda. Tipo, doce ou sal? Azul, vermelho. Hobby do momento. Ler. Versículo da sua vida. João 3,16. Eita. Maior desafio. Continuar fiel às Escrituras. O que ou quem te faz sorrir? O que ou quem te faz sorrir? Minha esposa. Eita. Pessoa que mais te inspira ministerialmente. Paulo Borges Júnior. Já vou pesquisar. Já vou ver quem é também. Porque, pô, se inspira ele, né? A gente vai ficar tão inteligente quanto. Se eu tiver 1% da inteligência do Bruno Albino. Não, como diz a minha esposa, ela fala assim, não. Eu falo pra ela, não, eu vou conseguir. Ela, se Deus usou a mula. Não, eu chamo ele até de mestre Miyagi. Ele é sensacional. Ele dá um nó na minha cabeça. Ai, que legal. Então dá já um nó entendeu? na minha cabeça. Vai dar um nó nele. Essa pergunta aqui também é bem legal. Um sonho de menino. Um sonho de menino. Eu acho que eu já conquistei ter um carro. Aí, legal. Carro é liberdade, né? Um conselho. Essa aqui também é boa. Um conselho que daria. Tu tá. Nossa, que isso, mano. Veja aqui. Podcast é top, né? Olha isso aqui. Um conselho que daria para o Bruno de 18 anos de idade. Olha. Meu Deus. Pode que pensar bom, isso aí. Que bom. Falaria para ele deveria ter lido mais, ter estudado mais, ter priorizado mais os estudos. Que hoje eu acho que eu estaria bem melhor do que eu estou hoje. Acho que eu gastei muito tempo querendo ter só movimento, só status. E diria pro Bruno, calma, vai chegar o teu tempo, se prepare mais,
se dedique mais. Meu ministério, na verdade, teve uma projeção maior, onde ia fazer já 30 anos. Então, eu gastaria mais tempo estudando, lendo, me dedicando e ouvindo mais. Tinha muita pressa, tinha que exercer o ministério. Eu ouviria muito mais, muitos conselhos dos pastores que eu achava, esse pastor está errado, é frio, é gelado. Hoje eu percebo que se eu tomasse posse, aplicasse, mudaria a minha vida. Mudaria a minha vida. Eu penso que hoje eu estou colhendo uma colheita tardia. Eu poderia ter colhido bem antes o que eu estou colhendo hoje. Se eu tivesse escutado os conselhos, os pastores, os mais experientes. Porque a partir do momento que você tem ministério, você é chamado, você pensa ser mais do que você é. Alguém te ouviu, foi tocado, chorou, tu começa a achar que você é mais do que você é. E esse é um problema. E o que o Bruno precisava era ouvir mais as pessoas mais experientes. Estaria muito mais longe do que está hoje. Muito mais, muito mais. Com certeza, muito pessoas mais. de 18 anos vão pegar essa dica. Vão pegar, com Muito certeza. mais. Se não Vou forem ler mais, bobos, vou vão mais pegar. as pessoas. Vou pegar com essa certeza dica. vão viver coisas E maiores. Flamengo ou Botafogo? Flamengo, né, Varão? Graças a Deus. Que o... Crente, né, Varão? Oh, meu Deus, grego! Que o Deus de grego, né? É Botafoguense. botafoguense. Acaba que já Botafoguense, influenciou pelo aqui amor de também minha Deus. filha, né? Tá repreendido. Ai, pastor, que alegria te ter Muito aqui. bom, muito Muito obrigada, de coração. Você não sabe o quanto que invadiu nosso coração de alegria e nos ensinou muita coisa. E ensinou muita gente aí também. Com certeza. Não, glória a Deus. Obrigado, Alex. Obrigado, Thalita. Foi muito bom estar aqui com vocês. Essa conversa bem descontraída, fugindo de polêmicas. Eu acho que não, acho que teve algum. Teve alguma. Teve. Inclusive, vou até rever minhas composições. Vou começar a ver lá. Vou jogar fora. Vamos mandar pra ele. Analisa aí pra mim. Não, mas é um ponto que eu defendo, sabia? É um ponto que eu defendo. Eu acho que todo compositor ele tinha que consultar um teólogo. Né? Pra ver se não tá cometendo nenhum tipo de... Você falou de uma agora do Para Onde Iremos, que eu já vou ter que mudar. É pra quem iremos. Eu vou botar Pra Quem Iremos. Tu já me deu uma... Eu já vou mudar. Porque na minha música que ela vai cantar com a Daiane, com a música que eu mandei pra vocês, Sim. tem uma parte, eu já nem vou lembrar porque Ele não lembra de música nenhuma, tem que escrever. Tem essa parte que eu falo pra onde iremos, não, não assim. Eu vou mudar, porque tu já me explicou, já deu uma explicação. Eu falei, então isso aqui já não... Ou seja, eu não entendo nada de Bíblia. Não, porque tipo assim... Não, é porque a gente vai reproduzindo, a gente acha que também, aquilo... a gente bota palavras que vão encaixar com as que vem depois. Então, assim, tu me falou, já vou lá, ó. E chamar você, Senhor, qual dos dois normalmente você... Você, Bruno. Não, a Deus, Não, a Deus. A Quando Deus. atribui a Deus no Tem louvor... muita música que fala de você. Cara, Isso é irrelevante pra você? indiferente. Pois, Porque eu não te olha, vejo a como uma gente pessoa religiosa. não vai... É um aspecto sociológico mais do que teológico. Exemplo, a língua portuguesa ela foi mudando. Antigamente nem era você, era a voz de MC. Então ela vai mudando. Ela vai mudando. As gerações estão mudando. Então, alguém pede bênção hoje. Quase ninguém pede bênção ao pai. Era comum. Então, vai mudando. Deus vai ficar ofendido de eu chamar ele de você? Tem um aspecto ofensivo de diminuir? Tem? Não tem. Então, chamar de vocês Senhor, para Deus, muda nada. Muda nada. É uma questão de semântica. É uma questão de cultura. De cultura. Para uma cultura, isso daí é uma ofensa, para outra cultura não vai ser ofensa. Exemplo, para uma igreja jovial, ok. Mas se tu for numa assembleia, o povo já vai. Com aqueles irmãos mais antigos, uma falta de respeito. Isso tem a ver com o público a qual você vai atingir. Aí tu fala, quero atingir todo mundo. Tu vai chamar de você vai ter... vai chamar de você. Caraca, chega de você, tanto você. Entendi. Você vai ter um público menor.
Por exemplo, os mais antigos terão dificuldade de cantar a música expressando você. Os mais novos não terão problema. Tem a ver com uma questão geracional. É porque tá mudando também essa questão. Tá mudando, é uma questão geracional. Deus vai, poxa, é uma expressão carinhosa. Para Deus nada muda. Deus não está preocupado com isso. Pode estar chamando Deus de Senhor, mas tá no coração também todo torto. O que Jesus fez ali quando diz, quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso, ele está batendo. Seria quase um você. Quando ele diz Pai Nosso. Porque para o judeu era inadmissível chamar Deus de Pai. Ele já chegou. Era um absurdo chamar. Não, é Senhor. Ele diz Pai. Não, só Senhor. Pai. Só em chamar de Pai, ele está derrubando muita coisa ali. Ele criou um problema ao chamar Deus de Pai. Mas ele queria dizer mais da proximidade. Né? Da proximidade. Mas quando ele chama de Pai, para o judeu, aquilo é problemático. Para os discípulos também é problemático. Porque os discípulos ainda estão enraizados no judaísmo. Há um problema terrível quando ele chama... Ele está dizendo, Deus é nosso Pai. Uau. O nome de Deus é impronunciável. Ele diz, Deus é nosso Pai. Chama ele de Pai. Quando tu for orar, chama ele de Pai. Não chama de Senhor, não. Chama de Pai. Poxa, então é uma questão de semântica, é uma questão de geracional. Então... Tá ligado muito a isso, mas quando você bota a palavra você, pode ser que você em algum público vai ter resistência. Então, vai ter problema. Mas... Não quiser ter problema... Não sem quer. Você. Sem você. Mas para concluir, eu acho que todo compositor tinha que consultar um teólogo. Um teólogo para falar, poxa, isso daqui não cabe, isso daqui não cabe. Eu vou te perturbar no telefone agora. Que pode chamar. Não, pode chamar. Cantando ainda, que é pra pode você chamar. Falar assim, cara, tá ridículo isso aqui, cara. Pelo amor de Deus. Pode chamar, porque tem toda... que tu vai ali organizar as palavras dentro do contexto bíblico, que é o mais importante, a mensagem ser limpa. Mensagem ser limpa. Não, é só por causa dessa correção, você já vai ganhar já um presente aqui. Meu Deus! Olha, que forte, é muito gostoso. A Britney arrasa em todos os presentes, lembranças que as pessoas quiserem dar para os seus familiares, aniversariantes. A Britney é sensacional. Xerimbão também. São nossos patrocinadores e entregaram com tanto carinho. Maravilha. Obrigado. Poxa. É uma delícia. Oh, meu Pai, hoje mesmo estarás comigo. Eita, bom! Deus abençoe, gente. Mais uma vez, muito obrigada, pastor. Deus abençoe cada vez mais. Eu que agradeço. Com certeza esse podcast aqui ainda vai ser mais abençoado. Com certeza. Por causa da sua presença nesse lugar. Amém. Pra gente foi muito, muito bom mesmo. Obrigado de coração por ter aceitado o nosso convite. Sim. Por estar aqui e por ter nos ensinado. Poxa, eu não tenho nem palavras, foi muito bom. E a você de casa também, muito obrigada por continuarem conosco. Não esquece de dar aquele joinha, curtir, comentar, convidar as outras pessoas para assistirem o podcast, para aprenderem cada vez mais do ministério e crescer na vontade do Senhor. Quer mandar beijo, pastor, para alguém? Agradecer. Minha esposa. Suas redes sociais também. Minha esposa, Raquel. Música romântica no fundo. Raquel, te amo. E para os meus filhos, Júlia, Guilherme e Gustavo. Meu Instagram é PR Bruno Albino. Você pode me seguir lá, sempre estou mandando um conteúdo, é mais ministerial, posto alguma coisa sobre a família, mas pouca coisa pessoal, é mais ministerial para abençoar vidas, textos, frases, vídeos para abençoar vidas. Então siga lá, Deus te abençoe. Então foi isso, conversamos aqui com o pastor Bruno Albino, que nos ensinou bastante. Eu queria agradecer a todos vocês e dizer que, por favor, comentem bastante. Pode mandar pergunta, pode mandar... Se vocês mandarem pergunta, a gente vai dar um jeito de trazer ele aqui de novo. Ele vai responder todo mundo de novo. Sim. E tem até uma pergunta que eu queria fazer com o a nossa cabeça que tá... Se deixasse aqui, 3 horas direto. A gente não ia cansar, que de coração eu não senti a hora passando. Eu também não. Foi algo sobrenatural. Então você que tá assistindo,
Tenho certeza que você vai ser impactado. Não esquece de curtir, não esquece de se inscrever e de nos seguir também nas redes sociais, assim também como o pastor Bruno Albino. Então, tamo junto, obrigado e até a próxima.